Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Bernardes, fisioterapeuta, especialista em dor e movimento. E no meu canal aqui eu ensino pessoas a viver sem dor cervical. Hoje, nessa live, eu vou estar falando sobre artrose, sobre artrite, sobre dor no pescoço, dor na cervical, qual é a relação que existe, qual é a confusão que existe. Então, você que está chegando aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu já estou esperando aqui o Instagram já começar a convidar as pessoas. Boa noite, Eliane, tudo bem? Já vai então, olha, para a gente ajudar mais pessoas para participar aqui da nossa conversa, clica aí e convida aí mais pessoas e a gente vai começar o nosso papo aqui, tá? E enquanto a gente já está iniciando, se você tem uma pergunta sobre artrose, artrite e dor cervical, deixa a sua pergunta aqui que eu já respondo para você ao vivo, tá? E olha só, para quem ficar comigo até o final, eu vou ensinar sobre artrose, artrite e dor cervical usando isso aqui, ó. Olha só, tá? É a história, que é uma história real que aconteceu comigo e com meu pai. E dali eu tirei um grande aprendizado sobre artrite, artrose e articulação, como ela funciona, desgaste e a relação com dor. Então essa aqui é uma dobradiça e hoje eu vou estar contando para vocês aqui ao vivo qual é a relação da artrose, artrite e da dobradiça. Então isso aqui é uma dobradiça de porta, tá? Certo? Então todo mundo já conhece, já viu isso aqui. Tá? Se você não lembra, olha lá na porta da sua casa, você vai ver que tem uma que fixa ali a sua porta no batente. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, nessa live de hoje aqui, a primeira coisa que eu vou estar falando, então, que é importante entender as estruturas, quais são as estruturas da nossa coluna cervical, que é o nosso pescoço, tá? Vou falar depois também sobre as terminologias. E o que é uma terminologia? A terminologia é o nome técnico de alguma coisa, tá? Boa noite aí, Marilene, tudo bem? Marilene já vai convidando aí os seus contatos para participar da live com a gente, para que ninguém perca nenhuma informação hoje aqui. Essas informações são quentíssimas para aquecer a nossa quarta-feira fria, pelo menos aqui em Vinhedo, tá? E a outra coisa que eu vou falar então é sobre a relação de artrite, artrose, dor cervical, e então a gente vai estar aprofundando esse assunto aí, tá bom? Ai, que delícia tomar uma aguinha. Então, boa noite aí, Júnior. Convida aí os seus contatos aí pra gente estar iniciando o nosso assunto. Tô convidando todo mundo e convide também para ninguém perder, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender que primeiro o nosso corpo possui estruturas, tá? E para falar sobre isso, eu separei um vídeo aqui, aqueles vídeos de animação que está no YouTube. Então eu vou aqui usando esse vídeo, eu vou inverter a minha tela e aí eu vou dando algumas pausas e vou estar explicando que é importante entender algumas estruturas do pescoço, tá bom? Vamos lá então, deixa eu inverter aqui a minha câmera. Ok, aqui a gente faz ao vivo e a cores. Deixa eu abrir esse vídeo aqui, tá? Então, aqui a gente começa a ver já a imagem aqui de um esqueleto, certo? Então ele já vai focar aqui na nossa coluna cervical. E a coluna cervical, para quem não sabe, é o nosso pescoço. E existe uma divisão anatômica, né, e também de funções. A nossa coluna cervical ela é composta por 7 vértebras aqui, que a gente vê nessa cor meio rosa, meio puxando aí para o roxo, tá? Então, a coluna cervical ela tem essa função de sustentação da cabeça, tá? A transmissão de forças e cargas, então, da cabeça para o tronco, tá? Já a partir da coluna cervical aqui, a gente já vai ter o começo da coluna torácica. A gente consegue observar aqui que são esses ossos aqui, que são aqui as nossas clavículas, tá? E ali vão ter as paletinhas abaixo as escápulas, que vão formar os ombros também, tá? Então, é importante a gente entender que, além dessa função da nossa coluna cervical, de estar sustentando... Boa noite, Andréia, seja bem-vinda à nossa live. Além da função da nossa coluna cervical de transmitir cargas, suportar e controlar movimentos, ela também é um importante túnel. Eu vou chamar isso de túnel. Todo mundo já foi para a praia, para algum local montanhoso, já passou por um túnel.
Então, ela é um túnel por onde vai estar passando a nossa medula com os nervos, que vão levar informações importantes de todo o corpo lá para o nosso cérebro, tá? Então, através da coluna cervical. A coluna cervical, lembrando que nós temos uma coluna só, mas ela é dividida em 3 nomes, a coluna cervical, a torácica e a lombar, ela é considerada a mais importante e mais sensível, entre aspas, no sentido dela ter bastante inervações que estão passando aqui. Tá? Então, a gente olhando aqui, ó, nessa imagem é como se eu estivesse olhando o esqueleto por trás. Então eu já começo a perceber que, vamos lembrar que quem já me acompanha já sabe que eu já ensino isso, toda vértebra vai transferir a carga de uma vértebra para outra em 3 pontos de apoio. E olhando por trás, nós vamos ter 2 pontos de apoio. Tá? E esses pontos de apoio aqui são chamadas, na terminologia médica, de faceta articular. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o desenho aqui, estou vendo aqui que seria a segunda vértebra, ela vai apoiar sobre a terceira, então aqui ó, tem 2 pontos de apoio. Imagina que você está olhando uma cadeira de quatro pezinhos, olhando uma pessoa por trás, você está vendo as 2 pezinhos de trás que vão estar apoiando no chão, aqui no caso de uma vértebra sobre a outra. Tá? Aí eu gosto de usar também o exemplo, pessoal, de a gente estar falando de um triciclo. Todo mundo já andou num velotrol, num triciclo, né? Na infância isso é muito comum. Então aqui a gente está vendo as rodas de trás. Então, por exemplo, já essa vértebra aqui, ela vai então descarregar o seu peso nessa estrutura, nessa faceta e nessa aqui. E a combinação dessas facetas, então, do lado aqui esquerdo do esqueleto, olhando por trás, e aqui eu tenho o lado direito, aí isso aqui a gente chama até de pilar articular, que são essas estruturas onde a gente vai ter essa transmissão de peso. Beleza? Você está me acompanhando até então? Fala um ok aí para mim, e também se o som tá bom, me dá um ok, um feedback para você estar acompanhando bem comigo, beleza? Indo adiante aqui com esse vídeo aqui é um vídeo específico sobre, que vai falar sobre tanto o desgaste como a irritação ou inflamação das articulações. E aí a gente vai entrar ali nos nossos termos ali de artrose e artrite. Obrigado, Eliane. Vamos seguindo aqui então. Olha só. Então aqui a gente já vai ter ali ó, as divisões das nossas vértebras, né, da primeira até a 7ª. Então aqui já vai aproximando, a gente vai vendo já aqui o desenho assim das cartilagens, que vão ali como se fosse uma borrachinha, tá, um amortecedor entre um osso e osso para evitar contato. Tá? O que acontece é que elas têm essa função de distribuir as cargas e movimentos, e lembrando, pessoal, que elas são cheias de sensores, tá? O que acontece é o seguinte, nós temos a cartilagem e nós temos ali dentro o líquido sinovial. Então, dentro dessa estrutura aqui, ó, certo? Imagina que tem um esparadrapo, então, envolvendo, vai ter um pouco daquele lubrificante, que é um líquido lubrificante das articulações chamadas sinoviais, que nós temos no corpo, tá? Então, isso aqui vai fluir muito bem. E daí a importância que eu sempre ensino aqui nas minhas lives. É importante você tomar a quantidade adequada de água. Não é tomar pouca água e nem muita água. Rodrigo, eu tomo muita água. Eu sempre ensino. Você não precisa tomar muita água, você precisa tomar a quantidade adequada. Por quê? Para que sempre o seu corpo tenha a quantidade suficiente para você ter o combustível para o seu corpo produzir os líquidos aqui que vão funcionar, o líquido sinovial, como um lubrificante, tá? Ou seja, tem que deixar a peça bem engraxada, tá bom? Para as meninas aí a unha bem pintada e os meninos aí a barba bem feita, o cabelo bem penteado. Tá bom, brincadeiras à parte. O que acontece é que com o processo natural do envelhecimento, seguindo aqui no vídeo, essa cartilagem, ela vai sofrendo o quê? Desgaste, tá? Assim como a nossa pele sofre desgaste, o nosso cabelo sofre desgaste, tá? Todo o nosso corpo passa por desgaste. E existe o quê? Existe o processo do envelhecimento natural, tá? Que em algumas pessoas ele pode ser, assim, ter uma velocidade mais avançada e a pessoa, sim, ali tem um problema, ou seja, ela tem ali uma patologia, ela tem ali um diagnóstico clínico que realmente pode gerar problemas, tá? Então, só indo adiante com essa imagem, olha só, ela já está colocando na imagem vermelha, imaginando que ali existe o quê? Já existe uma irritação da articulação que pode acontecer, tá? E pode até formar os nossos pequenos, os famosos bicos de papagaio, que a gente chama dos osteócitos, certo?
e que são deformações assim que naturais da pessoa, que a grande maioria das pessoas, vocês vão ver no outro slide que eu vou mostrar de uma pesquisa científica, aí muitas pessoas têm essas alterações e não tem nada, é cabelo, apenas cabelo branco, tá? Então, adiante com a nossa imagem, olha só, pode sofrer alguma irritação ali, olha, agora nessa imagem já tá ilustrando onde vai passar os nervos, que é aquela comparação muito simples, como fossem os cabeamentos elétricos, tá? Então, sim, uma irritação daquela faceta articular, ela pode transmitir dor ali para músculos ali, para os nervos, tá? Para todas as estruturas. Então essa é uma coisa muito comum que acontece. Então a gente olhando já na imagem por trás, já dá para ver, ter uma imagem maior do esqueleto. Então da cabeça sendo sustentada pela coluna cervical com as 7 vértebras. E eu tenho ali o quê? Eu tenho as escápulas, né, as nossas paletinhas ligadas aos ombros. Então irritações nas articulações de trás ou posteriores, ou as rodas de trás do triciclo, elas podem sim, quando ela tiver um desgaste muito grave, ela pode sim causar irritação e dor, e aí é isso que a gente vai chamar da nossa artrose e artrite, tá? Então eu vou fechar essa imagem aqui porque eu vou mostrar uma outra coisa, tá? Você que está seguindo comigo aí, ficou claro então a relação das articulações? Olha aqui, ó. Então, nessa imagem ele está só ilustrando quando tem um desgaste muito grave, tá? E que ele pode gerar dor. Pessoal, não se espante, porque há pessoas que têm desgaste grave e não tem dor ali, tá? Então, a gente estabelecer essa relação que a gente ouviu no passado é errada hoje. Porque, como eu vou mostrar no próximo estudo, muitas pessoas têm desgaste e não têm dor. Então, não posso afirmar isso para todo mundo. Mas aqui é uma imagem bonita, né? É legal de ver. A gente vê as facetas articulares aqui por trás, os nervos que vão sair pelas laterais aqui, tá? E onde pode haver ali, então, quando a gente fala, então, de artrose, qual a definição de artrose? Você que está me ouvindo aí, sabe qual a definição de artrose? Artrose significa desgaste, tá? Então a sola do seu sapato sofre desgaste, o pneu do seu carro sofre desgaste, a nossa pele sofre desgaste, né? O cabelo, eu acabei de falar, as unhas, todo o nosso corpo sofre. A gente não precisa ter medo de desgaste. O nosso corpo, ele vai sofrer desgaste, ele vai sofrer um envelhecimento. A pergunta é, como é que eu cuido do meu corpo para que esse desgaste não vire um problema, ou ele não vire uma dor? Esse é o X da questão, tá? Então, adiante mais um pouquinho com a imagem aqui, tá? Olha só, ele vai fazendo ali, ele já vai puxar para um outro vídeo, ó, ele já encerrou essa imagem aqui. Então eu já vou fechar para mostrar uma outra imagem, tá? Enquanto a gente continua então, pessoal, o que é importante entender aqui? Importante entender o seguinte, que a palavra artrose, se a gente falar da cervical, então a artrose cervical é um desgaste ali da articulação. E a palavra artrite já tem uma ideia que aquela articulação está inflamada, ela está irritada, ou seja, ela sofreu um desgaste que está gerando dor, tá? Como eu falei para vocês, existe bastante confusão em relação à terminologia médica. E o que você quer dizer, Rodrigo, que existe bastante confusão? Às vezes a gente ouve uma coisa, mas acha que acaba sendo outra, tá? Então é o seguinte, vamos por definição básica. Então, artrose, eu tenho o quê? O desgaste de alguma articulação. Artrite é um desgaste grave, geralmente mais avançado, que pode gerar dor, tá? E como que a gente sabe disso? A gente tem principalmente testes clínicos que a gente vai movimentar aquela articulação, aquela junta ali, para ver se ela vai causar dor, tá? E logo, você que está chegando aí, ó, eu vou falar da relação, ó. Eu vou usar essa dobradiça aqui para explicar, para contar a história, tá? A história da dobradiça, da artrose e da artrite, tá bom? Então, continue comigo aqui, que eu ainda vou explicar usando isso aqui, super simples, todo mundo tem em casa, já viu, talvez já pegou na mão, uma dobradiça para entender a relação, tá? Então, eu estava dizendo que a artrose é o desgaste, a artrite é quando a articulação vai ter um desgaste que vai gerar uma dor e o que é importante a gente entender. Quando a gente pesquisa na língua inglesa, tá? A maioria dos estudos científicos, por exemplo, que você está vendo aqui é um gráfico de uma pesquisa científica que está em inglês, tá? A maioria das pesquisas que estão em inglês, quando em português a gente está falando de artrose, a população geral, quando fala de artrose, o que a pessoa pensa? Tem um desgaste na minha junta que gera dor.
Então, esse é um senso comum, tá? Então, numa linguagem mais popular e simples, a pessoa tem artrose. Nossa, ferrou. Nossa, agora já era. Desgastou e agora não volta mais como era. Não é bem assim, pessoal, tá? Não é bem assim. Boa noite, Rosana e Carolyn, que tá entrando aí agora, tá? Não é bem assim. Então, eu vou provar para você, usando esse estudo aqui, ó, que foi feito com 1.211 pessoas, tá? E para a gente entender essa tabelinha aqui, que ela está em inglês, eu vou traduzi-la rapidinho, tá? Só para você ver os números, olha que interessante. Então, esse estudo aqui, ele convidou 1.200, na verdade um pouquinho mais, mas as que ficaram até o final, 1.211 pessoas que foram submetidas ao que? Ressonância magnética da coluna cervical, tá? E aí, nessa tabela, o que a gente vê aqui, ó? Aqui a gente tem a palavra age, que é a palavra idade em anos, tá? Então, olha só, eles separaram pessoas de 20, as pessoas na faixa de 20 anos, na faixa de 30 anos, 40, 50, 60, até 80 anos, tá? Então, nós temos aqui desde jovens até já idosos, na faixa de 80 anos, tá? E esse estudo aqui, ele convidou pessoas que não tinham dor, não tinham sintomas de dor na coluna cervical, tá? E olha quais foram os achados. E aí, pessoal, isso aqui é o que eu sempre ensino, sabe? São chamados cabelo branco, tá? Ou seja, são sinais de envelhecimento que não geram problema, mas eles estão lá. Rodrigo, mas eles estão lá. Rodrigo, mas eu sinto a dor. Mas não quer dizer que a sua dor venha de uma artrite, tá? Ou de uma artrose. Às vezes você tem lá o diagnóstico na imagem, mas tem que fazer o teste clínico e também fazer alguns testes para a gente ver se tem relação. Senão a gente vai, vida que segue, tá bom? Olha só, presta atenção comigo. Aqui na primeira linha, a gente tem o que? A degeneração do disco. Tá? O que é o disco? É aquele disco que tem, eu não mostrei ele naquela imagem. Na imagem eu mostrei só as facetas, tá? O disco vai estar na parte da frente da coluna. E aí o disco intervertebral, tá? Ou disco, o disco, quando a gente fala de hérnia de disco, é quando existe algum problema nesse disquinho, que seria a roda da frente do triciclo. Olha só, pessoal, as pessoas na faixa de 20 anos, 37% das pessoas têm já o que? Uma alteração do disco, tá? E não tem dor. Certo? Vamos com a nossa tabela, olha só. As pessoas com 80 anos que fazem ressonância magnética, 96%, pessoal, 96%, presta atenção, 96% dessas pessoas tem o que? Alterações na imagem e não tem dor. Então, o que eu disse, às vezes existe o desgaste, mas o desgaste não é o problema. Às vezes a coluna se adaptou, o corpo se adaptou. Então, não fique com medo se você fez uma ressonância e tem o desgaste. O importante é o tratamento correto. Vamos ainda ver aqui ainda na nossa tabela? Olha só, a famosa protusão de disco, tá? Olha assim, nessa linha aqui, ó, o disc protrusion. Então, quando eu tenho uma protusão de disco, imagina que eu sempre uso o chiclete babalu. Eu tenho aquele babalu que eu furei com a agulha, se eu apertar o recheio sai, certo? Então, ele começa a baular, e se ele sair vai ser uma hérnia de disco. Mas quando o disco começa ter essa protusão, ele começa já a dilatar para as laterais. Então, olha, 29% das pessoas na faixa de 20 anos têm, 31% das pessoas na faixa de 30 têm. Vamos lá para 80? Olha aqui nessa linha, ó, 43% das pessoas têm protusão discal, né, na faixa de 80 anos e não tem dor. Então, sempre a gente tem que trazer essa educação para você, que às vezes passou com o médico e está com dor, às vezes só fez exame de imagem, não fez o diagnóstico clínico. Ai, nossa, meu problema ali, eu não posso mais mexer o pescoço. Negativo. O nosso corpo vai melhorar com o movimento gradativo, descarga de peso gradativa. Vamos falar da faceta? Olha só, falei da faceta articular. Então, para quem está chegando aqui agora, o que é a faceta? Caprese, boa noite. Gabriela, oficial, boa noite. A faceta articular, pessoal, o que é? Então, é as duas rodas de trás do triciclo, das nossas vértebras. Olha só. Então, olha, 4% das pessoas com 20 anos já tem alteração da faceta e não tem dor, pessoal. Talvez você que esteja me ouvindo, você esteja na faixa dos 50 anos ou dos 40. Olha aqui, ó, o pessoal na faixa de 50 anos, 32% desse estudo com 1.200 pessoas já tem, ou seja, sinais de desgaste. O artrite, o artrose, né? Sinais de desgaste na articulação lá da cervical da faceta e não tem dor. As 83%, gente, 83%
tem sinais de desgaste nas facetas articulares e não tem dor das pessoas na faixa de 80 anos, tá? Boa noite aí, Igor. Boa noite, Nádia. Sejam bem-vindos aí à nossa live sobre artrose, artrite e dor cervical. Aqui, para quem está chegando agora, eu estou mostrando um estudo de ressonância magnética com 1.211 pessoas sem sintomas de dor na coluna. Porém, eles têm já os sinais de desgaste, tá bom? Então, novamente, ó, da degeneração da faceta articular, que eu falei bastante, ó. 4% das pessoas na faixa de 20 anos já tem sinais de desgaste e não tem dor. Tá? 9% das pessoas na faixa de 30 anos tem desgaste e não tem dor. 18% na faixa de 40, e você vai se identificando aí com a sua idade. Coloca aí para mim o número daí da sua faixa etária. Você que está aí acompanhando a live comigo aí, coloca só o número. É 20, você está na faixa dos 20, você está na faixa dos 30, você está na faixa dos 50. Digita aí o número, não fica com vergonha não, tá? Talvez aqui ninguém conheça você. Coloca, né? Eu tô brincando, as pessoas às vezes falam, não gosto de falar a idade, tá? Então a gente está aqui no ambiente, né, falando de clínica. Então, se você está na faixa de 60 anos, bota aí 60. Se você está na faixa de 70, 70. Olha só, o pessoal da faixa dos 50 anos, 14%. 32% tem degeneração da faceta, ou seja, tem o desgaste, ou seja, tem artrose na cervical, tá? Então não fique com medo, tá? 50% do pessoal de 60 anos, tá vendo que o número aumenta? Pessoal, dá para perceber isso? Que é uma crescente para cá, ó. Ou seja, conforme o nosso corpo envelhece, os sinais de desgaste vão aparecer. E nesse estudo aqui, por exemplo, são 1.200 pessoas sem dor, pessoal. Então entenda que é um número alto e não fique com medo se você tem desgaste, tá? Fique com medo de não tratar da maneira correta, que é o seguinte: exercício, hidratação adequada, sono, tá? O sono regular que eu sempre ensino, o que mais? Equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer, tá? Você tem que ser o teu tempo para equilibrar entre trabalho, né, e lazer. Não é só trabalhar e não é só descansar também. Tem que ter uma atividade regular, tá? E para quem já me segue aqui, especialista em dor e reabilitação, meu canal falando sobre dor cervical, tem que ter exercício, pessoal. Tem que ter exercício, que é o melhor remédio, tá? Então você pode ficar livre de medicação, você estimula os cérebros, o seu cérebro, através do quê? Através de movimento, tá? De forma natural. Tudo bem? Vamos acompanhando aqui então? Então eu vou sair, vou deixar essa tela aqui no fundo, na verdade eu vou virar a tela para mim, tá? Aqui eu acho que eu não tenho mais nada para explicar para você. Se tem alguma dúvida, deixa aí que eu respondo para você. Vou virar minha tela aqui para você ver. Olha como eu estou mais bonito, tá? Agora eu vou entrar na comparação, na historinha, tá? Você que está entrando aqui agora, Nádia, Igor, Gabriel. Desculpa, acho que eu falei Gabriela, Gabriel. Eu li rápido aqui, tá? Oficial Gabriel Ferreira. Olha só, eu vou contar para você a historinha. Tá? Talvez o meu irmão que está aqui, o Igor, talvez ele não sabe dessa historinha, tá? Com o nosso querido pai. Um beijo aí, papai querido, tá? Olha só, eu vou contar para você a história da dobradiça, da artrose e da articulação, tá? Então, quando eu tinha ali, talvez os meus 11, 10, 12 anos, tá? Meu pai, ele estava fazendo uma reforma na edícula do fundo da casa dele. E havia uma porta que estava há muito tempo ali fechada, funcionava como um depósito, aí essa edícula, né? E aí ele falou, vamos dar uma reforma nessa casa. Então ele viu que a porta estava travada. Por quê? A dobradiça, ela estava totalmente enferrujada, tá? Então o que meu pai fez? Ele foi lá, desparafusou, né? Os furinhos aqui vão parafusar a porta no batente. Meu pai desparafusou ali a porta, tirou isso aqui e ele deu na minha mão. Tá? E ele deu as 3 na minha mão, tá? Elas estavam assim, ó. Elas estavam duras, tá? Eu não conseguia dobrar com ela. Eu peguei, já conhecia essa peça. Eu tentei dobrar, não conseguia com a minha mão, com meus 11, 12 anos, tá? Tava realmente, você via os sinais de ferrugem, ou seja, pareciam sinais de artrose ou de artrite. E aí o que o meu pai disse pra mim? Ele falou assim, olha, você vai pegar isso aqui, vai pegar, a gente, um pé de limão galego, gente, como quem não gosta de limão galego, uma limonada de limão galego, pra quem gosta de caipirinha também, é uma delícia. Então tinha um pé de limão galego, muito limão galego no fundo de casa. Ele falou, você vai pegar um copo, espremer muito limão, botar um pouco de água, e você vai deixar isso aqui de molho de um dia pra noite, tá? Então fiz isso como meu pai pediu, deixei a peça lá, enquanto a gente trabalhava na reforma lá do fundo. E aí, no dia seguinte eu tirei, aí fui lá, sequei, e aí eu já vi que aqueles sinais de desgaste, né, já estavam sumindo aquela ferrugem, os sinais de oxidação da peça normal. O que o meu pai disse? Falei assim, olha,
Tá aqui, ó, papai, ó, tá aqui. E ele me disse o seguinte, agora você vai pegar graxa e vai passar graxa. Então eu peguei lá o pote de graxa e com a minha mão lambuzei e fui tentando enfiar a graxa aqui nos furinhos, nessas partes aqui, né, da peça. E ainda ela tava dura, gente, ela não mexia, tá? Ela só tava sem os sinais de ferrugem, tá? E aí eu peguei, passei a graxa, aí meu pai falou, pega um pano, tira o excesso. Tirei o excesso da graxa, tá? Continuando a historinha da dobradiça, da artrose e da artrite. Olha só, você já ouviu essa história aqui? Vocês não ouviram essa história em lugar nenhum, é só aqui, tá? É muito legal que você pode usar isso aqui para explicar sobre esses assuntos aí pro pessoal da sua família, você que tem pai, mãe, tem criança, né? Ou você que tem sobrinho, enfim, você pode ensinar as crianças usando isso aqui, tá? Olha que legal, eu até derrubei aqui. E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte, na sequência, então, meu pai falou, olha, tirou a oxidação ali com aquela água com limão, impressionante, saiu, tá? Aí engraxou, e aí meu pai disse o seguinte, pega aquele óleo WD, tá fazendo propaganda do WD, né? Que seca aquele com spray, né? Que é o antigripante, o óleo lubrificante. Ele falou, agora você vai lavar com aquilo ali. Então, dei aquele jato. E aí peguei, aí depois que eu tirei o excesso, peguei as 3 peças, na minha mente elas estavam prontas, mas ainda estava dura. Eu dei na mão do meu pai e falei assim, pronto, está pronto. E aí ele, antes dele pegar, ele pegou assim, mas ela tá mexendo? Ela tá dobrando? Aí eu fui tentar, eu falei, não. Ele falou, então não tá pronto. Então você vai agora movimentar até ela soltar. E aí eu não conseguia com a minha mão, mas eu percebi que ela tava começando, mas eu não tinha força talvez. Então ele falou, pega o alicate. Então eu peguei 2 alicates aqui que eu dobradiça e comecei a mexer devagarinho, e eu percebi que ela foi soltando. Olha só, esse é o efeito de você tomar água corretamente, de você manter exercício regular para o seu pescoço, para a sua coluna cervical, tá? Mesmo se você já teve um diagnóstico de artrite ou artrose, a desgaste na faceta. Continue comigo na história. Tô acabando. E aí, o que eu comecei a perceber? Que aquela articulação, né? Essa junta começou a dobrar, ela começou a soltar, só que eu ainda não tinha muita força ainda. E aí, na medida que eu cheguei até 90 graus, falei pro meu pai, olha, ela tá chegando até aqui, ó, ela não vai mais, ela tá parando em 90 graus. Meu pai disse o seguinte, pega o martelo de borracha. Aí eu peguei e trouxe pra ele, então ele tava me ensinando. Aí tinha uma em 90 graus, eu coloquei ela no chão, e ele pegou agora devagarinho, vai batendo com o martelo, até ela abrir. E aí eu fui fazendo o que ele me ensinou, bati o martelo, ela foi abrindo, aí, ou seja, ele falou, pega de novo o alicate, você já consegue soltar com a mão, Rodrigo? Eu falei, ainda não. E eu percebi que quanto mais eu movimentava, mais a peça ficava quente. Aí eu comecei a mexer, martelava o alicate, até que eu com a minha mão comecei a mover, soltando, de repente, pessoal, ela ficou igualzinha essa aqui, ó. Tá? Ela não tinha mais sinais de ferrugem, tinha sinais de desgaste pelo tempo, né? Assim como o nosso corpo tem sinais de desgaste ali com o nosso envelhecimento normal, tá? E, de repente, pessoal, a articulação, né? Agora eu estou chamando de articulação, a peça que está simbolizando a articulação do nosso pescoço, ela ficou, totalmente imóvel, tá? Então, quando você vai tratar a sua dor cervical com a sua articulação tendo desgaste, tá? E tendo ou não dor, ou tendo um desgaste grave, que a gente vai chamar de artrite, e ele tendo limitação ou não, na medida que você vai movimentando de forma gradativa a sua articulação, o seu corpo vai produzir o lubrificante, os músculos vão começar a se reorganizar, o cérebro vai fazer a leitura de como que está aquela articulação, os sensores, e aí você vai ter diminuição de dor de maneira gradativa, vai ter o quê? Aumento da quantidade de movimento, que a gente chama do quê? De amplitude de movimento, e aí com o tempo o seu corpo vai se normalizar e a dor vai diminuindo até você ficar sem dor. Tá? Esse é um processo natural da reabilitação através do movimento. É isso que o fisioterapeuta estuda. É isso que a gente vê de pesquisas, pessoal. É isso que eu vejo nesses meus 15 anos ajudando pessoas com problema na dor cervical. Quando a pessoa chega, a dor está muito intensa. Então a gente tem que começar com a educação em dor, usando essa questão, simbologias, para explicar que mesmo tendo desgaste, a gente pode voltar, né, na grande maioria dos casos, a gente volta a ter função na articulação. A gente não precisa ir para o extremo, que é só a medicação que funciona. E eu tenho mais uma lição para ensinar para você, dentro da historinha, é o seguinte, a historinha da dobradiça,
Da artrose e da artrite. Eu lembrei aqui daquela famosa história da Crônicas de Nárnia, né? Que é o quê? É o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que também tem 3 elementos. A dobradiça, a artrose e a artrite. Então, na medida que eu vou adicionando o movimento, eu vou fazendo com que o meu corpo vai produzir o lubrificante nas minhas articulações e aí eu vou ganhando movimento, os músculos vão soltando, tá? Qual que é outra lição que eu estou trazendo sobre isso? Quando eu dei a peça para o meu papai ali, querido, voltando, eu achei que já estivesse pronto, ou seja, eu passei graxa, primeiro eu passei aquela solução, né, com água com limão, que ajudou a tirar muito da ferrugem, da parte da oxidação, depois graxa e o lubrificante ali, o antigripante, o WD. Então quando eu dei para meu pai, eu falei, tá pronto. Ele disse, tá movimentando? Ele falou, não, então você vai movimentar até soltar, aí vai estar pronto. E aí aqui eu trago para você uma analogia, uma comparação, que não adianta só tomar remédio. Quando a gente fala da nossa saúde física, de articulações, e aqui eu tô falando do nosso pescoço, tá? Não adianta só tomar remédio. Se você ficar só tomando remédio, você vai sim, talvez de ter um início, uma melhora da dor, mas se você tem outros mecanismos de melhora da dor e melhora da mecânica da junta, tá? Então eu preciso do movimento para melhorar a dor, porque o movimento também vai estimular o cérebro a produzir aquelas substâncias que diminuem a dor. São ali os opioides, analgésicos, tá? Canabidióis. Então são substâncias neurotransmissores que o nosso corpo produz que vão regularizar o sistema e fazer a nossa dor diminuir, mesmo tendo desgaste, que você acabou de ver ali comigo, né, no estudo da ressonância. Muitas pessoas têm desgaste no pescoço, mas não tem dor. Só que às vezes a pessoa ouviu essa informação, eu já ensinei isso, mas eu vou ensinar aqui de novo, tá? Para quem ainda não ouviu, tá? Boa noite aí, Fê, tudo bem? Às vezes você tem desgaste ali, mas não é aquilo que gera dor, ou também aqui, às vezes a sua articulação está muito irritada e ela pode sim ser uma fonte de dor irritativa, tá? A dor nociceptiva, como a gente fala mais tecnicamente. Porém, isso não impede de você gradativamente começar a movimentar o seu pescoço e vai melhorar, tá bom? Eu acabei de pensar numa outra analogia. Agora que tá um tempo um pouquinho meio frio, né? Quando o seu lábio tá muito seco e começa a ressecar, você vai lá pegar uma manteiga de cacau, ou um batom, né? Ou um protetor labial. Quando você hidrata, logo a sua pele hidrata e fica bem. A gente tem que pensar que o movimento vai fazer isso naquelas juntas que tem o desgaste de artrose, até de uma artrite, tá bom? Então, não fique com medo de você movimentar, tire dúvida com o seu fisioterapeuta, né, que é o profissional do movimento. E se você tem dúvidas sobre isso, escreva para mim, me manda aí, deixa a sua pergunta, que eu ajudo você, a gente analisa a imagem. Mas o mais importante, pessoal, como eu mostrei a imagem aqui, não é só analisar o exame da imagem, é analisar o paciente vivo, ou seja, analisar clinicamente. Então, por isso que é importante a avaliação, porque ela vai dar um diagnóstico correto e preciso, tá? Então, olha só, nessa live de hoje, quem tá aqui comigo, o que eu falei hoje? Eu falei sobre algumas estruturas, né, da coluna, tá? Nós falamos sobre, é importante entender as estruturas, falei das vértebras, falei o que é faceta articular, tá? Aí nós falamos sobre terminologias, nós falamos sobre a artrose. A artrose, então, é o desgaste de uma articulação, e a artrite, tá? Aqui no nosso bom português, a artrite é um desgaste geralmente grave, ou seja, muito desgaste, que vai deixar aquela articulação irritada e pode causar dor, sim, pode ser uma fonte irritativa de dor, tá? É importante lembrar que quando a gente lembra dos termos em inglês, né, a maioria das pesquisas estão em inglês, em inglês, quando a gente fala artrose em português, eles vão usar o nome artrite, ou seja, articulação irritada. Então, popular aqui, a artrose é a articulação irritada, tá? Então, nem sempre, tá bom? E que tudo isso você pode melhorar com movimento, com exercício, tá? Você que já acompanha todos os exercícios que eu tenho postado, então é importante você manter a atividade regular, água suficiente, tá? Mantenha o seu sono regular e exercício de maneira regular também, outras atividades físicas, tá? Pessoal, tô partindo pro final dessa live, quero agradecer você que tá comigo aqui até agora,
tá? Se você tem uma pergunta, deixa aqui que eu respondo ainda, ó. 1 minuto eu vou encerrar essa live, tá bom? Você ainda tem 1 minuto aqui. Depois eu peço com carinho, me ajude a compartilhar isso aqui com outras pessoas, para que nós possamos ajudar mais pessoas a viver sem dor cervical de forma natural, usando o movimento, tá? Não depender de medicação, porque isso é possível, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou comigo até agora aqui. Um grande beijo para você. Pratique os exercícios. Se você não me segue ainda, passe a me seguir aqui no meu canal. Então, tem o meu canal aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok também e também no YouTube, tá? Mande a sua dúvida, eu respondo para você. Um grande beijo, boa noite e vamos todos viver sem dor cervical, sem medicação, sem cirurgia de forma natural. Valeu, pessoal. Obrigadão, um beijão para vocês. Até mais.